Bora falar de futebol? O Palmeiras vai disputar um amistoso, tentando alcançar uma marca estatística e com um tom que tem tudo para ser de despedida no confronto de alguns jogadores bem importantes da história do clube. Em comparação ao Fluminense, a situação é inversamente proporcional. O tricolor entra em campo para disputar uma final de Mundial. Eu diria até que a partida diante do Palmeiras é mais importante para o Fluminense do que era a partida diante do Manchester City na final do Mundial de Clubes. Claro que eu vou trazer todos os detalhes desse jogo de última rodada de Campeonato Brasileiro nesse vídeo aqui, mas antes disso eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Quero chegar nos 100 mil inscritos logo, já somos mais de 62.500, que maravilha, né? Me dá uma moral, se inscreve no canal aqui, muito importante a sua inscrição. Bora chegar nos 100 mil juntos, ganhar aquela plaquinha do YouTube? Além disso, já aproveita, clica do lado no sininho que ativa as notificações. Aí do lado, um pouquinho mais pro canto, tem o joinha, like e tem o botão do hype. Esses dois botões são muito importantes para mostrar para a plataforma, para o YouTube, que o vídeo é bom e assim a plataforma mandar para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, algo a discordar, algo a agregar, elogio, crítica, fique super à vontade, o espaço é todo seu. Debata com a galera aqui embaixo também. E se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente com esse apoio direto que você vai trazer ao meu dia a dia aqui. Maravilha? Bora pro tema do vídeo? Veja só. O Palmeiras tem ciência de que não será campeão brasileiro. E isso se dá nas palavras do Abel depois da partida contra o Cruzeiro, em que o time vence por 2-1, mantém as chances matemáticas de título, precisa vencer a equipe do Fluminense e precisa de uma derrota do Botafogo em casa. E o técnico Abel Ferreira, na própria entrevista coletiva, em momento algum ele dá o tom de ânimo, de esperança, nada disso. Inclusive ele chega a dizer o seguinte... E é um recado para o torcedor na minha concepção, como eu disse no vídeo de ontem. Ele fala, vamos fazer o nosso melhor, o Palmeiras entra em campo, mas o Botafogo vai entrar em campo em casa contra o São Paulo e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor do que eu, disse ele. Claro, deixando no ar, sem cravar, e essa é a interpretação que eu tenho, a interpretação que todo mundo tem na realidade. De que o São Paulo, que já vem numa reta final ruim de temporada e já está de férias, afinal, o tricolor já tem vaga garantida na próxima Copa Libertadores da América, não vai necessariamente fazer um grande esforço para vencer o Botafogo e ser pivô de um tricampeonato consecutivo brasileiro do Palmeiras. Mas, além dessa perspectiva de um time já de férias, numa reta final, já sem nenhum objetivo no campeonato, o Botafogo é muito mais tímido que o São Paulo. Tem isso ainda. E o jogo é no Rio de Janeiro. Além disso, o Botafogo tem um aproveitamento fenomenal contra equipes do G6. Vai para sua disputa de 30 pontos agora, tendo já conquistado 23 pontos de 27. É muita coisa. Sendo assim, o Palmeiras vai a campo para tentar buscar, como eu disse, um vice-campeonato histórico. É uma marca estatística. Ela não entra para a galeria de troféus ou algo que valha. Mas nunca uma equipe foi vice-campeã com 76 pontos. E aí vem a curiosidade que eu vou trazer aqui para o torcedor, né? O Palmeiras com 76 pontos conquistados, caso vença o Fluminense, seria campeão de 7 das 18 edições disputadas até aqui. E fechando esse campeonato, terá finalizado como um time que seria campeão em 7 das 19 edições disputadas até aqui. Em 2008, o São Paulo fez 75 pontos. Em 2017, o Corinthians fez 72. Em 2011, o mesmo Corinthians fez 71. Em 2010, o Fluminense fez 71. Em 2020, o Flamengo fez 71. Em 2023, ano passado, o próprio Palmeiras fez 70. E em 2009, o Flamengo fez 67. O Palmeiras, com 76 pontos, seria campeão em qualquer uma destas edições de Campeonato Brasileiro. É uma pontuação muito boa, dá ao Palmeiras, sim, um ar de um vice-campeão que deu muito trabalho ao campeão, mas
não zera a questão dos problemas que levaram o time a não conseguir conquistar o título, a não conseguir uma pontuação ainda maior, até pela comparação, evidentemente, de um campeonato decidido nos confrontos diretos. Mas eu vou falar mais sobre isso num próximo vídeo ao final da temporada, assim que o Campeonato Brasileiro acabar. Mas é fato que se no Campeonato Brasileiro passado os confrontos diretos acabaram não sendo especificamente tão decisivos, há uma diferença bem grande no que aconteceu nesse ano e no ano passado, apesar do Palmeiras ter conquistado 9 pontos na temporada passada dos 30 possíveis contra o G6 e nessa conquistou 8. Mas a gente fala sobre isso num outro momento, até porque o vídeo é sobre Palmeiras e Fluminense. E o cenário para o Fluminense, se o Palmeiras vai para um amistoso, basicamente em busca de um recorde estatístico, o Fluminense vai para uma final de Mundial, até mais importante do que o jogo contra o Manchester City, porque o Fluminense está lutando pela permanência na Série A em 2025, no ano em que o clube vai disputar o primeiro Super Mundial de Clubes da história. Chegar a este primeiro Super Mundial de Clubes da história na segunda divisão seria traumático. Cair já é algo terrível, mas cair ainda neste cenário é pior ainda. E quando a gente olha para os cenários que o Fluminense vai enfrentar nessa última rodada, nesse confronto, basta empatar que se salva. Fato que isso ajuda demais. O Fluminense tem a vantagem do empate no Allianz Parque. O problema é que o Palmeiras é forte demais no Allianz Parque. É preciso entender qual será a força colocada, já que, como eu disse, o Palmeiras já praticamente entregou os pontos, né? Vai fazer o seu melhor para vencer o jogo e alcançar essa marca estatística, porque não acredita que será possível ver o São Paulo vencendo o Botafogo no Rio de Janeiro. O fato é que o Fluminense basta empatar que se salva, mas se perder, os resultados que rebaixam o Fluminense, eles são muito plausíveis. Eles são muito possíveis. Se der vitória do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista contra o rebaixado Criciúma e um empate entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, ou até a vitória do Atlético Paranaense numa Arena MRV vazia, a derrota do Fluminense rebaixa o tricolor carioca. Não será nenhum assombro um empate entre Galo e Atlético em Minas Gerais com estádio vazio. Galo e Atlético Paranaense. E passa longe de ser um assombro o Red Bull Bragantino lutando pela permanência vencer em casa um Criciúma que já caiu. Tá de férias. Então, o Fluminense vai disputar uma partida em que uma derrota tem tudo para, dando resultados plausíveis, rebaixá-lo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E num ano de disputa de Super Mundial de Clubes. É inegável que o jogo tem clima de final de Mundial. Tem importância de final de Mundial. Um Fluminense que não vai contar com o Facundo Bernal, suspenso, mas tem uma volta importantíssima. Paulo Henrique Ganso, o cérebro do time. Quando ele sai e entra o Lima, a diferença técnica é enorme. Gigantesca. O Ganso foi expulso contra o Atlético, cumpriu suspensão contra o Cuiabá e vem para o jogo contra o Palmeiras para impedir essa queda, tentar impedir no caso. O Diogo Barbosa, lateral esquerdo, ainda é dúvida e muita gente pode falar que essa informação ela é pouca coisa, mas é bom lembrar que o Marcelo, que seria uma outra opção para o lado esquerdo, já não está mais no elenco do Fluminense. Então isso passa a ser um problema. O time que tem um dos mais importantes jogadores do elenco, abalado. O John Arias perdeu 2 pênaltis seguidos. Quando perdeu o pênalti contra o Cuiabá, quase chutou a trave. Uma das mais experientes e mais importantes peças do Fluminense tem um ano terrível, de baixa total, que é o Herman. O Fluminense vai apostar num Paulo Henrique Ganso, vai apostar que o Cano renda aquilo que já rendeu no ano passado, principalmente, torcer para o John Arias recuperar a confiança, e ainda tem o Serna, que chegou no meio da temporada, é um jogador para se desenvolver ainda, jogava no futebol peruano, e o Keno, que é experiente e chegou a melhorar o time em alguns momentos. Mas é um Fluminense em baixa, sem dúvida alguma, de muitos cruzamentos na área, de pouca criatividade no meio, que deve melhorar com a volta do Paulo Henrique Ganso. Mas um time que acerta muito pouco, de pouca performance. Já o Palmeiras não conta com o Vitor Reis, Palmeiras que vem revezando o zagueiro no segundo semestre, né? Sempre um tá fora. Dessa vez não conta com o Vitor Reis, mas tem a volta do Gustavo Gomes e também do experiente Murilo para fazer a dupla, sendo assim mais experiente de fato possível
da zaga dentro do elenco. A dúvida, ela fica por conta do Dudu, que pode fazer o maior ídolo do século no Palmeiras, pode fazer seu último jogo com a camisa do clube. Não se sabe se ele permanecerá. O recado que o técnico Abel Ferreira deu no último jogo, principalmente, ao precisar vencer a partida, virar o jogo contra o Cruzeiro, e tanto o Dudu quanto o Rony não saírem do banco para as entradas de Lázaro e Gabriel Menino, dão a entender que o caminho é de fim de ciclo. Num jogo decisivo como esse, eles nem mesmo serem escolhidos para entrar ao longo do confronto. Então pode ser de fato a despedida de jogadores muito importantes na história do Palmeiras esse confronto. O Dudu, o mais importante do século, pode sim fazer a sua última partida, não tem mais a confiança da comissão técnica, essa é a sensação. A diretoria não fez esforço para segurá-lo no meio do ano e não deve fazer esforço para segurá-lo nessa janela de final de ano. O Rony é um jogador que já havia expectativa de sair no meio do ano e a sensação é de que não fica nesse final de temporada. Gabriel Menino é uma peça que mais uma vez não deu resposta e pode ser um jogador a ser negociado e tem uma história, tem uma trajetória, veio da base até agora no clube. O Zé Rafael é um jogador também de muitos anos no Palmeiras, muito importante e que também pode estar caminhando para um fim de ciclo. Jogadores que, nesse momento, não estão dando resposta, mas têm uma longa história no Palmeiras. E, nesse confronto diante do Fluminense, podem viver até um clima de despedida da camisa do Palmeiras. Por isso, é um jogo que terá um Palmeiras num amistoso de despedidas, de possíveis despedidas, melhor dizendo, motivado única e exclusivamente por uma marca estatística e um Fluminense jogando uma partida mais importante até do que aquela disputada contra o Manchester City na final do Mundial, pensando na sua história. Esse é o cenário do jogo, pelo menos na minha opinião. Eu quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí? Afinal, qual é o cenário desse Palmeiras e Fluminense? Você acredita que o Palmeiras ainda tem chances de ser campeão brasileiro? O Fluminense escapa ou não do rebaixamento? Traga a sua opinião aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Quero chegar nos 100 mil logo. Além disso, não só se inscreva, como ative o sininho, ative as notificações, clique no like, no joinha, que é muito importante, no botão do hype também. Tudo isso é gratuito, você não paga nada para fazer. E se quiser ser um membro apoiador do canal, eu vou ficar muito contente. Espalhe o vídeo para todo mundo, deixe seu comentário aqui embaixo e bora falar de futebol.